Oi, boa tarde. Ah, então, gente, hoje eu queria falar a respeito de inteligência artificial, a tão falada que a gente não conseguiu, a última vez que a gente tentou, não conseguiu falar. Então, a minha ideia é falar uma breve explanação a respeito e até daquilo que eu acho dos meus sentimentos em relação à inteligência artificial. É, Se eu olhar para frente é porque eu tenho uma colinha aqui para mim poder não me perder nos assuntos. A primeira inteligência artificial que aconteceu foi em 1956, mais ou menos, foi numa conferência em Dartmouth College, que um grupo de pesquisadores eles tinham um conceito de máquina, né? E esse conceito dizia que as máquinas poderiam fazer algumas tarefas humanas, dentre elas, então, uh, tarefas no sentido de inteligência, nessa época. Então eles começaram esses estudos, trouxeram para esse congresso, né? Discutiram isso mas não saiu muita coisa, mas quer dizer que de lá para cá eles começaram a pensar nessas possibilidades e aprimorar esse movimento uh, de inteligência artificial, né? Vocês veem que então não é uma coisa nova. 1950, 1956, eles já estavam falando na inteligência artificial e eles já pensavam de trazer a inteligência artificial para esse meio da saúde. Então, desde então, a inteligência artificial ela evoluiu significativamente. Hoje vocês já devem ter, dificilmente não, tem alguém que não tenha tido contato com a inteligência artificial, né? Então inclui a saúde, finanças, transportes, entretenimento, dentre outros. Aí, então, nessa época, essa introdução eu fiz para a gente poder pensar que ela não é uma história nova, não é um tema novo e que carece a gente está carente de informação, não. Tem informações, sim, e essas informações vêm desde de 1950, né? Então realmente não é um assunto jovem. Então existem várias inteligências artificiais e elas podem ser aplicadas também na saúde, em vários setores, mas também na saúde. Então essas inteligências artificiais elas ajudam na saúde nos diagnósticos. E aí vem essa coisa que é importante a gente falar, porque tem a pergunta assim, tá, e vai ter algum momento onde o homem não vai mais trabalhar, né? E que a máquina vai tomar conta disso. Tem controvérsias, tem pessoas que pensam que sim, eu sou uma delas, que eu acho que a inteligência artificial hoje ela é tão bem feita que ela realmente é um sistema inteligente. Eles criam, são elétricos, né? Mas é praticamente um efeito de sinapses. As sinapses são as informações que a gente tem no cérebro, né? Que cada informação são feitas sinapses, elas se cruzam entre si, elas, né, passam informação de um neurônio para o outro, e essas informações são chamadas de sinapses, e a gente tem as respostas em relação a essas informações, né? Cada indivíduo daí vem aí, cada indivíduo tem uma resposta diferente, por quê? Porque isso depende muito de vários fatores socioeconômicos, cultural, enfim, vários fatores, né? E até o próprio desenvolvimento infantil, falando na saúde mental. Mas assim, retomando esses diagnósticos e esse cenário, se a gente for imaginar com a inteligência artificial, é praticamente
o homem está fazendo inteligências ao ponto delas não, elas errarem muito menos, né? Muito pouco erro na leitura dos diagnósticos. Por quê? Porque elas fazem o cruzamento de informações, quer dizer, numa mesma doença, elas vão ter uma porção de informações no sistema de uma mesma doença, e essas informações vão sendo processadas e processadas para aquele novo paciente. Então, eles vão fazendo um cruzamento e vão afunilando até chegar num diagnóstico e num prognóstico, né, de tratamento. E enquanto isso, o que a gente consegue ver nessa história, né? Que o médico vai ter condição de olhar para o seu paciente humanamente, que hoje ele não tem. Porque hoje a medicina, né, e o profissional da saúde, ele não tem só o atendimento a fazer, mas ele tem várias coisas que ele precisa fazer, lançar toda a informação do seu paciente no sistema para fazer um acompanhamento. Hoje as informações elas estão em intranet, que a gente chama, né, que são internas. Então todos os médicos conseguem ver. Hoje tu vai num clínico e tu vai num cardiologista, eles têm a mesma informação porque eles estão dentro desse sistema de intranet. E esse sistema vai dar a mesma informação para todos os médicos, quais são os remédios que ele está tomando, o que ele está fazendo nos últimos tempos, o médico lançando na mesma hora que ele está falando com o seu paciente, ele está colocando no computador informações, ele está solicitando exames e na mesma hora ele tem o ok dos exames. Então é muita informação, é muita funcionalidade que o médico tem que fazer e tira meio que o tempo do médico para estar olhando o seu paciente e atendendo como ele deveria ser atendido, quer dizer assim, com mais empatia, com mais amor, com mais educação, sei lá, com menos frieza, enfim, né? Isso daí vai depender de cada um de vocês, de como vocês pensam em relação a esse assunto, mas é mais ou menos isso. Então, e como a gente tem a Alexa hoje, né? Só para a gente fazer um cenário, e isso já existe, em Estados Unidos já existe isso, e as coisas são muito rápidas acontecendo com a inteligência artificial, as IAs, né? Que voltando assim, a Alexa, hoje tu dizes, Alexa, né, coloca uma música e ela te responde e fala, qual que é o meu nome? Ela fala, tu tá vindo de longe, tu tem interligado na tua casa bastante ar-condicionado, enfim, os eletrônicos, né, ela faz toda ela tem essa mobilidade dentro de uma casa, é só tu pedir pelo telefone, enfim. Então, o computador, as inteligências artificiais, elas já estão funcionando dessa forma que o médico já está falando com o seu paciente numa boa, com tempo, e o computador, a inteligência artificial está escutando tudo. Se o médico deixou de perguntar alguma coisa, o computador sugere aquela pergunta, aquela anamnese, né, que a gente chama. Ele sugere aquela pergunta para poder fechar um diagnóstico mais preciso. Olha só, isso é um barato, né? Porque ao mesmo tempo que o médico, e isso todo mundo diz, né? Ele quase que não tem possibilidade de erro numa doença, porque se ele errar, ele pode acontecer um imprevisto de não ter volta, né? Então, essa inteligência artificial vai dar esse respaldo para o médico, no sentido dele poder fazer essa anamnese com o paciente, conversar com ele, ter empatia por ele, se colocar no lugar dele, e o computador também ali naquele momento fazendo as intervenções
não no lugar de, mas podendo fazer uma intervenção juntamente com o médico para funilar informações, aprimorar essas informações para ser mais preciso num diagnóstico e num prognóstico. Por quê? Porque ele faz o cruzamento das informações, né? Então, isso é muito bom, são algoritmos, né? Eles triam os algoritmos e fazem uma triagem desses algoritmos e eles, porque na verdade todas as doenças têm um padrão. Vamos pensar na saúde mental agora, né? A saúde mental tem um padrão, uma pessoa com depressão, uma pessoa com alto nível de ansiedade, uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, eles têm um padrão. Este padrão já está no computador. Então, no momento em que tu está fazendo uma anamnese com o teu paciente, ele já está fazendo o cruzamento dessas informações, dos padrões mentais, e esses algoritmos vão identificando os sintomas. E eles vão te dando, o computador vai te dando as possibilidades, fechando os padrões e te dando possibilidades do tratamento. Então, o tratamento, via de regra, vai ser mais personalizado, porque hoje eu sou psicóloga, não posso fazer a prescrição médica, né? Isso é só um clínico, só um psiquiatra. O psiquiatra, por sua vez, hoje, ele tem que fazer por ensaio e erro, muitas vezes, ele tem que dar uma dose de um remédio para depressão. Essa dose não serve para este paciente. Então, ele tem que aumentar a dose ou tirar o remédio, colocar outro. Então, a gente chama de ensaio e erro, porque não existe um exame que diga, bom, como uma diabetes da vida, né? Bom, tu vai lá, faz um exame de sangue, atestou que tu tem um alto índice de glicose no sangue, tá glicêmico, então tu tem que tomar X para essa dose no sangue deste exame. Tu vai ter que tomar um medicamento X, tal dose, pronto. Volta daqui a um tempo para ver como é que a gente vamos monitorando. Para o paciente de saúde mental é diferente. Por quê? Porque não existe o exame, existem os sintomas. Os sintomas têm padrões, mas de pessoa para pessoa é diferente. Então, a IA, o que ela vai fazer? A ideia é, né, ela padronizar, ela vai fazer personalizar o tratamento para cada paciente com aqueles padrões de comportamentos e sintomas, né? Então, olha só que barato que vai ser. Isso aí é maravilhoso, gente, porque tem muita gente que sofre até conseguir chegar a poder dar conta daquele remédio. O médico sofre e o paciente sofre com as dores, até ele conseguir atingir os objetivos da saúde, o médico, e o paciente conseguir dar conta disso e poder viver nesse caos que é a saúde mental, principalmente a depressão. Vocês devem ver, dificilmente não tem nos nossos círculos de amigos ou familiares, enfim, alguém que não tenha algum problema na ordem da saúde mental. Então, realmente é bastante preocupante. E as IAs só vêm a ajudar a empoderar, uma palavra que eu não gosto muito dessa palavra empoderar, porque ela virou meio que política, mas enfim, ela vem empoderar o médico de bastante informações e de juntos poderem fazer e fechar um diagnóstico mais preciso, com qualidade e com alto índice de resultados, se não for um índice assim
100% de resultado, né? No que se refere ao medicamento. Porque depois tem os tratamentos da cura pela fala, né? Que daí é outra coisa. Tem pessoas que querem, pessoas que não querem, mas esse é um outro tema. A gente está falando especificamente das IAs num tratamento com um psicofármaco, por exemplo, um tratamento tendo um diagnóstico da doença e um prognóstico de resultados, né? Então, e ela também pode ajudar nos sinais precoces, porque vamos pensando ainda na saúde mental, né? Precocemente, a pessoa assim, bom, tem dias que ela acorda que não está muito bem, nos outros dias ela já volta ativa e tal. Então, ela já vem dando indícios que alguma coisa está acontecendo na saúde mental. Então, a IA consegue antecipar essa informação e, de repente, esse indivíduo faz um tratamento, não necessariamente com um psicofármaco, mas ele faz um tratamento antecipatório, precoce, em relação a um transtorno que pode, porventura, acontecer ali na frente, né? Então, isso também é um barato. Então, ela previne os transtornos, né? Os transtornos de ordem mental. Por quê? Porque ela vai analisar o comportamento do paciente, o que ele está sentindo, quais são os sintomas, que fatores de riscos ele tem e que pode desenvolver ali na frente, e quais são as estratégias para que a gente possa montar e fazer um bom tratamento. E outra, né, agora falando a respeito disso, tá, e daí? Só quem tem dinheiro vai conseguir? Não, muito pelo contrário. Tendo a IA, o que vai acontecer é que muito mais pessoas vão poder ser atendidas, e esse tipo de tratamento e esse tipo de funcionamento, essa funcionalidade com as inteligências artificiais, elas vão poder tomar conta, assim, ajudar muito mais os sistemas de saúde, que de toda ordem, né? Eu falo especificamente da saúde mental, mas assim, eu tô imaginando o todo, qualquer problema de saúde que possa porventura acontecer. Quanto mais a gente fechar essas possibilidades, e mais a gente vai conseguir atender e ajudar vidas sem que as pessoas precisem ter financeiramente abastadas para poder fazer uso desse tipo de tratamentos, né, com um compartilhado médico inteligência artificial. Porque isso está se tornando, e é inevitável que os governos, que os países não invistam, né, nisso, nessas situações, não invistam nas inteligências artificiais, no sistema único de saúde, justamente porque vai muito mais ajudar e muito mais resultado vai ter. Essa é, a princípio, uma fala muito simplória das inteligências artificiais, que eu realmente sou apaixonada por esse tema. É preocupante, eu vejo que é preocupante, assim, eu não consigo ver que a inteligência artificial lá na frente não vai ser inteligente bastante, porque isso é uma coisa de estudar, gente, porque quanto mais informação tu colocar numa inteligência artificial, né, num computador, numa IA, quanto mais informações, essas informações que os engenheiros, né, vão alimentando, elas vão por si só se transformando e ficando mais inteligentes, elas com elas mesmas. Elas ficam, a informação que tu coloca
5 informações elas transformam para 1000, porque elas fazem os cruzamentos. E esses cruzamentos são aqueles que a gente não faz, porque por mais inteligente que a gente possa vir a ser, a inteligência artificial, ela vai fazer, ela anda muito mais rápido do que nós. A única, neste momento, né, o que eu poderia falar assim de mais preocupante seria os valores, né? Que eu penso assim que está indo para um caminho onde os governos vão ter que fazer uma cartilha de como proceder, né? Os valores, porque assim como tu faz uma inteligência para o bem, ela pode também ser criada por mal. Então tem que ter essa preocupação que eu imagino que neste momento a gente possa ter, neste momento. Mas mais uns 30 anos, menos do que isso, eu imagino que a inteligência artificial vai estar sim na nossa frente. Eu não consigo ver diferente porque eles multiplicam muito informação, é muito rápida a informação. Em um dia a multiplicação deles de um dia para o outro é muito grande. E resta saber que quem alimenta as informações é o homem. E de que forma vão alimentar e para que vão alimentar. É isso que a gente vê muito lá. Eu falei até agora o lado lúdico, prático e que realmente hoje já existe, mas que tem que se pensar a respeito, sim, dos valores morais que a gente tem que ter muito claro, né? O quanto a inteligência artificial vai ajudar o homem e o quanto a inteligência artificial vai prejudicar na medida em que a gente não sabe quem está inserindo informações. E eu vou voltar com esse tema porque é um tema muito bonito, muito gostoso de falar. E se vocês quiserem, vocês coloquem embaixo, né, do vídeo, vocês coloquem o que vocês gostariam de falar ou falem a respeito para a gente poder falar e de repente mais na frente deste assunto a gente pode fazer uma live com 2, 3 pessoas que gostariam de falar a respeito e que porque a gente tem que estar preparado. A gente precisa estar preparado. Tem muita gente leiga, mas IA não tem volta mais. Então a gente precisa sim estar preparado para tudo. Eu agradeço a vocês, que se vocês escutaram até aqui é porque eu tentei fazer e falar de uma forma legal que pudesse ser compreensível a todos. Como eu falei, vocês podem colocar informações que vocês sabem embaixo do vídeo e se candidatar a fazer uma live comigo e com mais 1, 2 pessoas que a gente possa falar junto e essa discussão, uma discussão muito positiva e de tamanha importância hoje. Era isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada. Eu nunca imaginei, gente, que um dia eu ia pedir isso, mas eu acho que sim, que eu vou assim, em alguns momentos eu pedir. Se vocês gostaram, que vocês possam pelo menos me dar um joia ou não joia, porque daí eu vou sabendo se eu tô realmente fazendo e falando as coisas certas e da forma com que eu tô falando, tá? E se compartilharem, eu não entendo muito bem disso, mas se vocês compartilharem, é porque vocês gostaram e vocês vão expandir mais, que as pessoas possam ver assuntos importantes, tanto de saúde, de uma forma geral. Eu sempre vou falar a respeito de saúde e muitas vezes de espiritualidade, porque eu sou espírita e eu não consigo distinguir um de outro. Eu acho que os dois andam juntos.
Então era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.